meio da sua palavra, amém? Pai, nós sabemos, Deus, que o Senhor está presente, que o Senhor nos contempla, que o Senhor está vendo todas as coisas. Pai, ninguém nos conhece melhor do que o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Por isso, Deus, fala conosco, porque a sua palavra é extremamente relevante para a nossa vida. A verdade, a tua palavra é a vida. Ó Deus, por favor, a tua palavra nos mostra o caminho, a tua palavra é a verdade. Por isso fala conosco, usa-me como profeta do Senhor, como boca do Senhor, como canal, como instrumento. Que não seja eu, seja o Espírito do Senhor através da minha vida. Não me permita falar pela razão, muito menos pela emoção, mas seja a minha vida guiada pelo Espírito do Senhor. Por favor, Deus, tenha misericórdia, em nome de Jesus, para cada palavra que Satanás ministrou, ó Deus, aos corações, ó Deus, que o Senhor ministre a tua palavra, em nome de Jesus, arrancando as pedras, os espinhos, ó Deus, e expulsando os demônios que roubam a mensagem. E assim, Deus, que a palavra do Senhor caia em boa terra sobre as nossas vidas, ó Pai, e possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Por favor, Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e por tudo te agradeço. Amém e amém, Senhor. Bom, há 2 dias atrás que eu estou falando sobre as características de um adorador. E hoje eu quero finalizar esse assunto, até porque esse é um assunto fundamental para a nossa vida. Nós sabemos que a eternidade, ela é apresentada na Bíblia com 2 destinos. Ou o ser humano vai para o céu, ou o ser humano vai para o inferno. Não existe meio termo, não existe outro caminho. Por muito tempo, antes de conhecer a palavra de Deus, de ter a minha experiência com Deus, eu pensava que a vida deveria ser curtida porque ela era curta, né? Então eu pensava que morreu, acabou, né? Não tem mais continuidade. Então eu pensava que tinha que aproveitar a vida, fazer tudo que dava vontade, né? Porque afinal de contas a gente ia morrer e depois ia acabar tudo. Mas a Bíblia diz que nós podemos fazer sim tudo que está no nosso coração, tudo que deseja a nossa alma, sabendo porém de uma coisa: de tudo nós vamos prestar contas para Deus. Então existe uma eternidade e por isso nós precisamos avaliar a nossa vida dentro dos princípios estabelecidos por Deus, porque você pode ser aos seus próprios olhos ou aos olhos da sociedade uma boa pessoa, mas ainda assim ser uma pessoa extremamente reprovada por Deus por causa das suas atitudes, por causa do seu coração, enfim. Por isso é fundamental que a gente conheça as regras de Deus, que a gente conheça a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, né? Eu falei aqui o que é adorar, né? Falei que adorar é uma entrega completa, é render-se, sujeitar-se, sacrificar-se, é se doar totalmente, né? Viver para aquele a quem nós adoramos. É amar ao extremo, amar integralmente e exclusivamente, né? Ou seja, é expressar com a nossa vida o amor que nós sentimos. E é isso que Deus espera. Deus, ele, como lemos aqui em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando, quer dizer que não se acha fácil em qualquer lugar. Segundo, se Deus está procurando verdadeiros, é porque existem falsos. Então, nós precisamos descobrir quem nós somos. Será que quando Deus olha para nós, Ele encontra em nós um verdadeiro adorador ou um falso adorador? Às vezes nós podemos enganar os homens, mas a Deus é impossível enganar. Então nós fomos, por natureza, criados para poder adorar o Senhor. Todos nós somos adoradores por natureza. Agora, temos a liberdade de escolher a quem nós vamos adorar. Se vamos adorar nós mesmos, se vamos adorar os homens, se vamos adorar o diabo, ou se nós vamos adorar a Deus. Se nós vamos adorar coisas feitas pelos homens, né? Enfim, tem pessoas que adoram tudo, menos a Deus. Tem pessoas que adoram a sua profissão, adoram o seu conhecimento, mas não adoram a Deus. E nós precisamos entender que nós adoramos aquele em quem nós acreditamos, obedecemos e servimos. Adoramos aquele a quem nós acreditamos, obedecemos e servimos. Este é o Deus que nós adoramos.
Então nós temos que nos perguntar se trazemos na nossa vida essas características de um verdadeiro adorador. E aí, eu mencionei aqui a vida, eu estou mencionando nesses dias, a vida do apóstolo Paulo, porque a vida dele é carregada desses princípios de um verdadeiro adorador. Lógico que existem outros princípios e outros adoradores, verdadeiros adoradores, que a gente poderia estar citando aqui, Mas eu escolhi o apóstolo Paulo e alguns princípios extremamente relevantes para a nossa vida, porque a nossa vida consiste em agradar a Deus. É com isso que nós temos que estar preocupados, se nós estamos agradando a Deus ou não. Então, eu disse aqui algumas características, como a primeira característica que a gente vê de um verdadeiro adorador é que ele se recusa a viver como ignorante. Uma vez que ele conhece a verdade, ele abandona a mentira. Uma vez que ele conhece o certo, ele abandona o errado. Uma vez que ele conhece Jesus, ele larga o diabo. Então, ele não vive uma vida pela metade, ele não vive uma vida em cima do muro. Inclusive nós aprendemos isso ontem à noite, O Reuber foi um instrumento usado por Deus na pregação da palavra do Senhor, e nós aprendemos isso. Por quem nós estamos sendo selados? Por Deus ou pelo diabo? Nós temos que fazer uma decisão, uma escolha. E quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus, ele sofreu, ou seja, ele viveu uma transformação radical. Mesmo começando a sua caminhada cristã, ele já era uma nova criatura. A Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tem muita gente falando que é verdadeiro adorador, mas não muda de vida. Continua nos pecados, continua no erro, continua na mentira, continua na falsidade, continua na idolatria, continua na bebedice, nas drogas, na prostituição, no tráfico, na violência, no roubo, enfim, não muda. Ah, pastor, mas é porque é devagar, é aos poucos. Não existe isso na Bíblia. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi mudada, foi transformada, e é isso que Deus quer de nós. Então o verdadeiro adorador, ele se recusa a viver como um ignorante. Segundo lugar, ele se recusa a viver calado. Depois que o apóstolo Paulo conheceu a verdade que liberta, ele começou a compartilhar essa verdade com outros prisioneiros espirituais. Como você pode ficar calado diante de uma geração presa pela ignorância? Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece essa verdade extremamente relevante para a tua vida, mudou a tua história, mudou a sua família, mudou sua vida profissional, sua vida ministerial, enfim, seus estudos. Você é uma pessoa abençoada. Como você pode ficar calado diante de tantas pessoas sofrendo, pessoas que falam em suicídio, pessoas que estão se matando e matando os outros aos poucos? Como que você pode ficar calado? Mas o verdadeiro adorador, ele não se cala. Também dizemos que um verdadeiro adorador é alguém com quem Deus pode contar, tanto nas pequenas quanto nas grandes obras. E a pergunta é: Deus pode contar com você? Às vezes você se ocupa com tantas coisas, mas não se disponibiliza para Deus. Você tem tempo para tudo, menos tempo para Deus, para fazer a obra de Deus, para servir a Deus. Tem gente que fala assim: não, pastor, mas eu estou fazendo a obra, eu estou indo para o culto uma vez por semana. Isso aí você está fazendo para você está fazendo para Deus, não? Ah, pastor, eu estou lendo a minha Bíblia, estou orando, isso aí você está fazendo por você. Agora, você serve a Deus quando você se disponibiliza a fazer discípulo, pregar a palavra de Deus, alcançar outras pessoas assim como você foi alcançado. Olha para trás, lembra como é que você conheceu a Jesus. Será que foi uma luz que apareceu no seu quarto? Ou será que Deus usou alguém para poder ensinar o caminho dele para você? Agora, se Deus usou alguém para te ensinar, por que você não se dispõe a ser usado por Deus para ensinar outros? Então o verdadeiro adorador, ele é alguém com quem Deus pode contar. Em quarto lugar, o verdadeiro adorador se recusa a ser adorado. Quando o apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para curar um paralítico de nascença, aquela cidade de Listra reuniu para poder adorar Paulo como Deus. E Paulo pulou no meio deles, rasgou a veste e disse: gente, eu sou homem igual a vocês. Por isso, Deus me enviou aqui para poder pregar o evangelho para vocês, para que vocês se convertam dessas coisas vãs e comecem a adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro que criou os céus, a terra e o mar. Então, o verdadeiro adorador não aceita ser adorado.
Se o apóstolo Paulo estivesse vivo nos dias de hoje, com certeza ele entraria em muitas igrejas e condenaria muitas práticas de idolatria. Pessoas que adoram santos, imagens e muitas coisas, e que não é isso que foi ensinado pela palavra de Deus. São conceitos de homens, tradições humanas, mas é fundamental que a gente conheça como Deus deseja ser adorado pelas escrituras sagradas. Quanto tempo eu vivi enganado, e à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, eu percebi que aquilo que eu pensava que agradava a Deus, na verdade, eu estava causando tristeza no seu coração. Então leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, para de confiar sua fé aos outros, para de terceirizar sua crença. Você tem certeza que está acreditando nas coisas certas? Entenda uma coisa, desde o princípio o diabo existe e ele vive de enganar, ele vive de mentir. Lá no Éden ele usou uma serpente, e nos dias de hoje ele tem usado muitas pessoas para dizer coisas que Deus não disse, para ensinar coisas que não estão contidas nas escrituras, e muito pelo contrário, coisas que contradizem as escrituras sagradas. Então, o verdadeiro adorador se recusa a ser adorado, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece que não é ele, mas é Deus através da vida dele, é o Espírito Santo que usa ele. Então ele não se exalta, ele não deixa a arrogância, a soberba tomar seu coração, ele não se vê acima dos outros, mais do que as pessoas, ele se vê como igual e reconhece a sua vida como um canal, um instrumento de Deus. Quantas pessoas que Deus começa a usar, mas deixa a soberba entrar no coração, começam a se engrandecer, começam a se achar mais santo, começam a se achar melhor do que os outros. E isso com certeza entristece ao coração de Deus. E lembre-se que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Todas as pessoas que se exaltam por Deus são abatidas, acabam caindo por causa da arrogância. Também falamos que o verdadeiro adorador é alguém cuja vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por 2 vezes o apóstolo Paulo queria pregar em algumas cidades e o Espírito Santo proibiu ele. Será que a sua vida é dirigida por Deus? Ou será que você faz tudo o que você quer, tudo que você tem vontade? Será que você tem sensibilidade ao Espírito Santo? Será que o Espírito Santo pode dizer não para você? Ele pode proibir você de algumas coisas? Eu falei aqui que às vezes, pela emoção, às vezes você sente vontade de xingar um palavrão, de agredir uma pessoa, mas quando você é guiada pelo Espírito Santo, Deus fala com você: não faz isso não, meu filho. Não faz isso não, minha filha. Está errado. Deus te proíbe. E será que você se sujeita às ordens de Deus, à proibição do Senhor? Então, o verdadeiro adorador é alguém guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente viu na vida do apóstolo Paulo é que um verdadeiro adorador, ele alimenta uma vida de oração contínua. Ele tem uma vida de oração contínua, uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E quantas pessoas dizem que são verdadeiros adoradores, mas vê a oração como um peso e não como uma oportunidade de um encontro com Deus. Ah, tem que orar, tem que ir na igreja, tem que ler Bíblia. Querido, querida, você que me ouve, esses são os únicos meios de nós nos relacionarmos com Deus. É orando, lendo a palavra, tendo comunhão com o Senhor na igreja, com os santos, com os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Também vimos que o verdadeiro adorador é alguém cujo sofrimento não lhe rouba a capacidade de louvar. O apóstolo Paulo e Silas, depois de serem castigados com muitos açoites, serem lançados na prisão, tantos ferimentos, por volta de meia-noite, com os pés amarrados no tronco, ali na solitária, naquela cadeia, por volta de meia-noite eles cantavam louvores a Deus e oravam ao Senhor. Então eles estavam engrandecendo a Deus, eles estavam adorando a Deus, glorificando ao Senhor, mesmo em condições difíceis. Então o verdadeiro adorador, ele não permite que o sofrimento roube a capacidade de louvar o Senhor. Falamos também que o verdadeiro adorador é alguém conhecido e respeitado no inferno. Porque os demônios dizem: olha, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Aqueles 7 homens que tentaram expulsar o demônio na vida de um homem, os 7 apanharam daqueles demônios, não puderam expulsar aquele demônio, porque eles não conheciam Jesus, eles não conheciam a palavra de Deus. E o diabo sabe quem nós somos, o diabo sabe aonde está fundamentada a nossa fé.
E como você diz que é um verdadeiro adorador, se muitas vezes você não tem coragem ou autoridade para poder mandar um demônio embora? Se você não tem o respeito do inferno? A Bíblia diz que aos verdadeiros adoradores, aos verdadeiros servos do Senhor, Deus lhes deu autoridade para expulsar os demônios. Então os demônios têm que te respeitar como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo do Senhor, assim como respeitaram o apóstolo Paulo. Agora, infelizmente, tem pessoas que a sua vida é uma vergonha, é um escândalo, é tropeço, porque não glorificam o Senhor. E hoje eu quero falar para você outras 5 características desse verdadeiro adorador. A primeira característica desse verdadeiro adorador é que ele é alguém que entende que a sua vida só tem valor quando se vive para Deus. Olha para você ver em Atos capítulo 20, versículo 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O verdadeiro adorador é alguém que entende que a vida só tem valor quando se vive para Deus. Quantas pessoas querendo viver a vida e no final entregar ela para Deus? Ah, mas eu vou entregar minha vida agora para Deus, eu sou tão jovem. Porque a pessoa quer brincar, a pessoa quer envolver com os pecados, com muita coisa errada. Ela não quer entregar a vida para Jesus, ela não quer servir a Deus. Mas o apóstolo Paulo é diferente. Ele disse: a minha vida não tem utilidade se não for para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus, né? Então, olha para você ver, no capítulo 21, versículo 13, ele diz assim: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa. O povo estava desesperado, porque o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém e eles sabiam que o apóstolo Paulo era perseguido de morte naquele lugar. Eles começaram a dizer: não vai lá não. E o apóstolo Paulo falou: que é isso, gente? O que vocês estão fazendo? Quebrantando meu coração? Vocês não sabem que eu estou pronto não somente para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor. Ei, você está pronto? Não somente para viver, mas para morrer para o Senhor. Uma coisa que eu tenho dito na igreja é que o maior desafio do Espírito Santo hoje não é encontrar pessoas dispostas a morrer por Jesus. O maior desafio do Espírito Santo hoje é encontrar pessoas dispostas a viver para Deus. Esse é o maior desafio. Então, o verdadeiro adorador é alguém que entende que a vida só tem valor quando se vive para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele foi quem disse também que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E qual tem sido a palavra na sua boca? Qual tem sido a sua atitude? Em segundo lugar, a segunda característica de um verdadeiro adorador é que no capítulo 23, versículo 1 do livro de Atos, diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, a segunda característica de um verdadeiro adorador é que ele é alguém cuja consciência em nada o acusa diante de Deus. Eu te pergunto hoje, como é que está a sua consciência diante de Deus e diante dos homens? Será que a sua consciência está pesada? Será que a sua consciência te acusa de algum ato que você cometeu ou anda cometendo? Porque os nascidos de Deus, de acordo com a Bíblia, eles podem até errar, mas eles não permanecem na prática do erro, não permanecem na prática do pecado. Mas quantas pessoas permanecendo, perseverando em teimar com Deus? Quantos teimosos espiritualmente falando? No capítulo 24, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Por isso também me esforço, para ter sempre a consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Será que a sua vida, a nossa vida tem sido assim? Será que a gente tem se esforçado para ter essa consciência pura diante de Deus e diante dos homens? Consciência tranquila?
Sabe, a melhor coisa que tem, queridos, é a gente poder andar de cabeça erguida, a gente não precisar esconder de ninguém, é a gente saber que tem uma vida íntegra. Mas quantas pessoas vivendo uma vida dupla, quantas pessoas morrem de medo. Ai, mas se alguém descobrir que eu estou fazendo isso. Mas ei, que adianta você estar escondendo dos homens? Mas Deus sabe todas as coisas. Então como é que está a sua consciência diante de Deus e também diante dos homens? Em terceiro lugar, no capítulo 27, versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo também nos diz. 27, verso 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ou seja, a terceira característica de um verdadeiro adorador é que ele é alguém que confia em Deus nas horas difíceis. Se você ler o capítulo 27, você vai perceber o contexto do texto que acabamos de ler. Paulo estava dentro de um navio, e esse navio estava no meio de uma grande tempestade. E todos ali com medo que o navio afundasse. Mas na noite anterior Deus tinha dado um sonho para Paulo e disse para ele que nada de ruim ia acontecer com ele, que convinha que ele chegasse em Roma e testemunhasse para César a obra que Deus tinha feito na sua vida. Então o apóstolo Paulo reúne as pessoas daquele navio e diz para eles: calma, gente, não vai acontecer nada de mal, Deus falou comigo. Olha a confiança desse homem em Deus, mesmo no meio de uma tempestade, uma situação difícil, quando todo mundo estava desesperado, o coração de Paulo estava cheio de fé e de confiança em Deus. E eu te pergunto, você confia no Senhor? Como eu já disse aqui, ter fé quando tudo vai bem, todo mundo tem. Mas a verdadeira fé se manifesta é no meio da tribulação, é no meio da dificuldade. Quantas vezes Deus te falou para você poder confiar nele? Quantas vezes Deus disse, não temas? A Bíblia tem por 366 vezes a frase não temas. Isso significa que Deus fala conosco todos os dias do ano. E quando é ano bissexto, Deus também nos fala nesse dia, não temas. Então, não temas, confie no Senhor. E em penúltimo lugar, em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, nós vemos a quarta característica de um verdadeiro adorador. O apóstolo Paulo diz assim: por 2 anos permaneceu, ou seja, o texto, diz, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a penúltima característica de um verdadeiro adorador é que ele é alguém de alma livre. Se você ler também o contexto desse texto, você vai perceber que Paulo era um prisioneiro. Ele havia sido preso pelos romanos, ele não podia sair da sua casa. Ele estava, prisioneiro na sua própria residência. Embora ele estava aprisionado, a sua alma era uma alma livre, porque ele continuava pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. E às vezes o que me entristece é porque existem muitas pessoas que têm liberdade para fazer, mas vivem como se estivessem aprisionados. E esse homem, sendo prisioneiro, ele era livre na alma para poder servir a Deus. Será que você tem a liberdade de servir ao Senhor? Ou será que você é um prisioneiro espiritual? A pior prisão é a prisão da alma. Quantas pessoas estão livres, mas presos ao mesmo tempo? Agora, você pode ser um preso livre. É isso que Deus quer de nós. E é isso que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Não havia impedimentos para que ele fizesse a obra do Senhor. E quantas vezes nós justificamos, colocamos desculpas: eu não faço a obra de Deus porque, sabe como é que é? Eu estou preso aqui no meu serviço, eu estou preso nos meus estudos, eu estou preso na família, eu estou preso nessa ou naquela condição. Entenda que o lugar onde Deus te plantou é o lugar onde Ele quer te usar. Deixa Deus te usar no serviço, deixa Deus te usar dentro de casa, deixa Deus te usar na escola, deixa Deus te usar onde você for, em nome de Jesus. E em último lugar, em Romanos capítulo 8, versículo 28, olha o que a palavra de Deus diz:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a última característica de um verdadeiro adorador é que ele é alguém que nunca se separa de Cristo. Jamais ele se separa de Cristo. Nada, nem ninguém é suficientemente capaz de separá-lo de Cristo. Agora, você que diz que é um verdadeiro adorador e qualquer coisa tem afastado você de Jesus, repense a sua fé. O apóstolo Paulo disse: nada nos separará do amor do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Então nada nem ninguém pode separar você de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa tarde. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, a meu respeito, se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás? O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu condições de mais uma vez poder adorar o Senhor, louvar o Senhor, compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado por essa programação. Atribuímos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, eu sei que a tua palavra falou no nosso coração. Durante esses 3 dias nós vimos as características de um verdadeiro adorador. E nós vimos, ó Pai, que o verdadeiro adorador é alguém que se recusa a viver na ignorância, viver como ignorante. Uma vez que ele conhece a verdade, ele abandona a mentira. Ele conhece o certo, ele deixa o erro. Ele conhece Jesus, ele larga o diabo. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o verdadeiro adorador, ele se recusa a ficar calado. É alguém com quem Deus pode contar, se recusa a ser adorado. É alguém cuja vida é dirigida pelo Espírito Santo. Ele alimenta uma vida de oração contínua, uma vida de intimidade, relacionamento com o Senhor. Deus é alguém que não deixa que o sofrimento lhe roube a capacidade de louvar. Também é alguém conhecido e respeitado no inferno. Um verdadeiro adorador é alguém que entende que a sua vida só tem valor quando ele está vivendo para Deus. Também é alguém cuja consciência é limpa e pura diante de Deus e diante dos homens. O verdadeiro adorador é alguém que confia no Senhor nas horas mais difíceis. É alguém cuja alma é livre, não existe impedimento para poder fazer a obra do Senhor. E também é alguém que jamais se separa de Cristo. Senhor, abençoa cada ouvinte. Ó Deus, aonde a tua palavra foi semeada, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra possa brotar, que essa palavra possa trazer cura, milagre, libertação, transformação, salvação, renovação, em nome de Jesus, e que o Senhor possa transformar nossas vidas e que sejamos encontrados como verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e por tudo te agradecemos. Amém e amém, Senhor.
Glória a Deus. Tenho certeza que você que ouviu essa palavra nesses dias, né, está ardendo aí no seu peito o desejo de ser um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, nós chegamos ao final de mais uma programação, mas amanhã, né, às 17 horas, nós estaremos de volta. E lembre-se, né, que amanhã nós teremos aqui o quadro Um Milagre na MBI, com um grande testemunho, um poderoso testemunho, que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Então fique ligado conosco, né, e que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite cheia da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quantas vezes chorei procurando achar resposta, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo eu clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo